Dando prosseguimento nos vídeos de resolução de exercícios, agora a gente vai iniciar a prática 3. Estão vendo aqui os enunciados todos, mas aí a gente vai fazendo e vamos por partes. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma pasta agora, não só um arquivo para o primeiro exercício. E eu estou fazendo isso para não misturar alguns códigos de cabeçalhos que a gente vai fazer e de funções, né, que a gente aprendeu na última aula e na última prática. A gente fez exercício sobre funções. Agora a gente vai poder trabalhar com isso como um conhecimento já adquirido. Agora a gente pode ver aqui na descrição do primeiro exercício que a gente vai ter que criar diversas funções e no final um programa para testar essas funções. Então, o que eu gosto de fazer, aí também depende de cada um, mas eu gosto de criar um arquivo agora chamado main.c, que vai ser, como o nome já diz, o arquivo principal, que vai ter esses testes. E depois a gente vai criar os arquivos, podemos até criar de uma vez, funções.c e funções.h. Começando no primeiro item do exercício, ele pede para a gente criar uma função que vai receber como parâmetro um ponto flutuante e quer que a saída dele seja apenas a parte inteira desse ponto flutuante, mas a saída também vai ser um ponto flutuante. Então, nesse caso, ele dá um exemplo. Com essa entrada de menos 3.141592, a função deve retornar menos 3.0. Repare que não é menos 3 o inteiro, é menos 3.0, então é um ponto flutuante. Agora, similar ao que eu fiz na prática anterior, em vez de já criar aqui na funções.c, que vai ser no final onde vai estar esse código, eu já vou criar tudo no main para a gente já poder testar enquanto a gente está fazendo. Isso é preferência minha, mas é só para poder testar cada parte do código antes, porque eu acho mais fácil dessa maneira. Quando um código fica muito grande e tem várias funções que podem dar um erro, se eu deixo para testar tudo de uma vez, pode ser mais difícil de achar o erro. Então, às vezes eu prefiro criar o que eu preciso e testar, para já ver se aparece um erro ali de cara ou se está tudo certo. Então, criando aqui a função main, de maneira básica de novo. Nesse caso, eu copiei lá no enunciado o cabeçalho da função, né? Que a gente vai colocar igual está no enunciado lá. Então, só criando o corpo dela aqui também. Aí vamos fazer a primeira função, depois a gente testa. Então, pensando aqui, ela vai receber um ponto flutuante, x. E ela vai retornar um ponto flutuante, mas apenas com a parte inteira. Agora a gente vai vendo em outros exercícios que tem mais de uma maneira de resolver os exercícios. Então, uma maneira que a gente poderia pensar é, por exemplo, criar uma variável inteira, colocar o nome de aux, de auxiliar, e falar que aux vai receber x. Então, o que isso vai fazer? Ele vai pegar uma variável inteira e vai receber o valor de x, ou seja, vai receber apenas a parte inteira do número, porque a variável inteira não consegue guardar casas decimais. Então ele vai fazer essa conversão de um float para um int. Meio que de maneira implícita, né? Porque aqui a gente está declarando a variável inteira e igualando ela a um float. Então o compilador vai pegar o valor armazenado em x, que é um float, e vai transformar ele inteiro. Então dessa maneira a gente acaba truncando, que as pessoas usam essa expressão. E aí a gente poderia fazer o seguinte: como essa variável ela é inteira, se eu retornasse a variável aqui, o que está acontecendo? O tipo do nosso retorno é float.
e aqui a gente está retornando um inteiro. O que ele vai fazer? Agora vai fazer o contrário. Ele vai pegar esse valor que é inteiro agora e vai transformar em float. Só que percebe que a gente perdeu as casas decimais nesse processo, que é justamente o que a gente quer. Então aqui ele truncou, ou seja, pegou apenas a parte positiva, depois ele voltou a ser float. Então nesse caso, se fosse o exemplo lá, menos 3,141592, aqui o AUX seria menos 3. E aí na hora da gente retornar, esse valor seria menos 3.0. A gente pode testar aqui. Vamos fazer o seguinte. Printf, pular uma linha inicial aqui. E aí a gente pode colocar entrada menos 3, 14, 15, 9, 9, 2. Aí vamos pular a linha aqui. Saída. Aí, o que é interessante, a gente vai colocar o identificador F, certo? Porque a nossa saída vai ser float. No caso do exemplo aqui, ele quer que a saída seja menos 3.0. Se a gente colocar só o porcentagem F, ele ia mostrar todas as casas em que a variável do tipo float consegue guardar, só que zeradas. A gente só quer uma, então a gente já pode limitar isso aqui também, né? Como a gente já fez anteriormente. Ponto 1F. E aí aqui a gente passa qualquer variável. E o que vai ser a variável? Vai ser chamar a função, fazer a chamada dela para menos 3.141592. O valor é esse mesmo, né? Então vamos fazer esse teste. Salvei. Vou entrar na pasta. Tá aqui. A gente vai compilar apenas o arquivo main. pcc main.c. Aí ó, vou chamar de teste. Não deu nenhum erro. Pode executar. Então aqui, ele falou entrada menos 3.141592, saída menos 3.0. Pode ver que aqui pode melhorar esse printf. Então nesse caso aqui, tinha tirar esse espaço para ficar rente aqui e dar um barra n no final, certo? Aí, pronto, então tá certo. A gente pode já fazer os outros dois testes, vamos ver. Então a gente testou com número negativo, vamos testar com número, com esse número só que positivo. Então seria próximo de π, né? Depois a gente pode testar para valor menos casas decimais, tipo 0.1152. Então aqui a gente espera 3.0 e embaixo 0.0. Vamos ver como é que foi. Salvando. Dá uma limpada na tela. Aí. Entrada menos 3.141592, saída menos 3.0. Aqui a saída 3.0 e aqui a saída 0.0. Então a gente conseguiu fazer a primeira parte da 1. Agora a gente pode ir para a segunda função. Escreva uma função que recebe um número ponto flutuante como parâmetro e retorna um ponto flutuante equivalente à sua parte fracionária. Então agora ele quer uma coisa diferente, né? Ele quer que a gente pegue receba essa mesma entrada que deu como exemplo e retorne apenas a parte fracionária. Então a gente vai tirar a parte inteira dele.
Agora a gente pode copiar aqui. Ah, e uma coisa que eu esqueci de mostrar. Esse aqui eu lembro que eu falei que tinham vários jeitos de fazer. Esse é um jeito que seria talvez mais didático, mas que tem um jeito mais simples de escrever isso aqui tudo, sem precisar de uma variável auxiliar no caso. Eu falei que esse tipo de caching, esse tipo de mudança de tipos, está sendo feito implicitamente pelo próprio compilador do C, né? O que a gente poderia fazer para explicitamente dizer que a gente quer que ele mude para int, depois mude para float? Então a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente já vai direto no return. Ele vai retornar o quê? Vai retornar int x. Quando a gente coloca algum dos tipos, qualquer um dos tipos padrões do C, e entre parênteses, antes de uma variável, ele está fazendo essa conversão. Então ele converteu para inteiro. Esse aqui é o caching explícito. A gente está falando que a gente quer que o que está contido na variável x seja transformado em inteiro. E nesse caso, o retorno vai ser float, porque a gente declarou aqui em cima. Então ele pegou o x, transformou em inteiro, transformou em float. Dessa maneira, ele pegou, por exemplo, menos 3.14, transformou em menos 3, depois transformou em menos 3.0, que é o que vai ser na saída. Vamos só ver que manteve a mesma saída de antes. E mesma coisa. Então, dessa maneira, fica bem mais simples da gente fazer esse caching explícito. Eu mostrei isso porque agora, nesse segundo, eu acho mais fácil fazer pelo caching explícito, que é bom a gente fazer dessa maneira, porque a gente mostra o que efetivamente a gente quer que seja feito. Em vez de deixar que o programa converta pelo que ele espera a intenção nossa de colocar aquele comando, desse jeito a gente está colocando. É isso mesmo que eu quero que seja feito. Então tem que tomar cuidado, porque o C deixa o programador ter muita liberdade para fazer algumas coisas que talvez não seriam recomendadas, mas a gente vai tentando ir pelas melhores coisas que ele deixa a gente fazer. Mas sem enrolar muito, vamos lá pro segundo. Então é para retirar a parte inteira agora. Então vou fazer dessa maneira mais curta, então a gente vai no retorno. O que a gente vai retornar? Se a gente pensar que na anterior a gente tinha a parte inteira, nesse caso a gente quer a parte fracionária, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o x como float, ele vai ser passado para a função, e subtrair o que a gente tinha feito antes, int x. E dessa maneira ele está pegando menos 3.14 menos 3. Vai ser menos 0.14. Né? Porque ele está mais negativo do que o mais 3, que vai trocar de sinal por causa do menos aqui. E o mesmo vale para o número positivo, até mais simples da gente pensar. Né? 3,14 menos 3.0. Então vai ser 0.14. E é simplesmente isso. Daria para fazer também com variáveis auxiliares e tudo, mas esse jeito eu acho que é mais simples. Então vamos dar uma limpada aqui. A gente não. Agora vamos fazer similar a esse aqui, só que testando. Vamos colocar aqui. Ó. Teste. Parte. Teste. Parte. Fracionário. Então vamos só trocar aqui. Pessoal,
alterando o que a gente quer. Porque eu acho interessante a gente fazer com o mesmo... aqui também eu dei mole. Isso aqui fica melhor se eu só pular no final da linha. Tirando o primeiro, né? Então aqui vai pular a linha e aqui pula outra. Beleza. Agora aqui não. A gente mantém os testes juntos entre eles. Vamos ver se vai dar certo. Acho que é isso mesmo. Eu falo a saída, né? Se vai ficar formatado bem ou mal. Vamos ver. Então aqui, entrada, menos 3.14, 3.0. Manteve igual antes. Agora é de baixo. Tem um erro que eu esqueci de... Nessa de copiar e colar, a gente tem que ficar atento. Nesse caso agora, a gente não quer essa limitação de uma casa decimal, porque a gente quer justamente que mostre quantos dígitos tem, né? Todos os dígitos de aproximação do float. Então, vamos lá. Filmando de novo. Então aqui. A entrada aqui do primeiro normal. Agora a da segunda. Menos 3.14, menos 0.14, 1592. Aqui. 3.14, 1592, 14.1592. Aqui 11.52 e aqui ele mostrou os zeros, que ficaria teria como a gente limitar para mostrar apenas os dígitos que ele tem, não completar com zero, tipo, para cada tamanho diferente do número decimal mudar, mas aí ia entrar em condições, em estruturas condicionais, a gente não viu, ou coisas que iam complicar demais. Nesse caso aqui, não tem problema mostrar o restante zerado aqui. A gente tá bom desse jeito. Então vamos para a última função. Escreva uma função que recebe dois inteiros, agora é inteiro, e retorna um ponto flutuante correspondente à divisão do primeiro pelo segundo. Certo. E aqui o protótipo. Aí, como é que a gente vai fazer esse caso? A gente vai... Uma coisa intuitiva de pensar seria fazer isso, né? Retorne x dividido por y. Você vê que o problema não tem erro, o programa não dá erro. Vamos pensar aqui, vamos testar ela. Ela tem um erro e eu só estou mostrando aqui para a gente entender por que esse erro acontece. Vamos lá. Vou começar colocando aqui 2, vou colocar 4 dividido por 2 é igual %f div índice, aí passo 4 e o 2 como parâmetro. Já vou colocar outro exemplo aqui, a gente pode colocar 1 sobre 2. Então vamos compilar lá para a gente ver por que só pular uma linha aqui, pular essa linha aqui e não pular. Salvei e vamos compilar. Aí, ó, vamos entender. O 4 dividido por 2 deu certo, é 2.0. 1 sobre 2 deu 0. Mas a gente talvez venha com essa dúvida por que a gente sabe que 1 sobre 2 é 0,5. Apesar da nossa saída ser um número do tipo float, ele não mostrou 0.5, ele mostrou 0.
Aí que tá. É porque a gente tem que pensar na precedência das coisas, a ordem que as coisas acontecem. Nesse caso, ele vai calcular essa operação antes de retornar. Então, o que, que isso vai significar? Como esses dois números são inteiros, ele vai fazer a divisão inteira deles. Então, o que, que seria a divisão inteira entre 1 e 2? Seria 0,5, mas apenas a parte inteira. Então, 0. Nesse caso aqui deu certo, porque 4,2 só tem a parte inteira. É 2. É 4 dividido por 2, né? Nesse caso, como tem uma parte fracionária, não dá para fazer essa divisão inteira e depois mudar ela para float, porque simplesmente o que ele está fazendo é isso. É pegando 1 sobre 2 e virando 0, depois mudando para 0,0, que não é o que a gente espera. Para a gente fazer o que a gente que considere os números depois da vírgula, depois do ponto, nesse caso, que é um número decimal, a gente vai ter que colocar explicitamente o que a gente quer que essa variável seja tratada como float e essa variável seja tratada como float. Então vai pegar o que já existe nelas, mudar para float, tanto em cima quanto embaixo, e vai fazer essa divisão entre dois floats. E aí vai dar a resposta que a gente quer. Né? Salvei lá. Aqui. Não. Agora ele foi. Agora ele pegou 4,2, manteve. 4 dividido por 2 manteve. E 1 dividido por 2 deu a resposta certa. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado às vezes com essa conversão implícita, ou seja, que o programa, que o compilador identifica que daquele jeito que a gente colocou, o que a gente queria era a divisão inteira e depois mudar para float. E pode ter algum caso que isso seja útil. Então não é que ele está errado. A gente tem que aprender o padrão que ele foi estruturado, né? Como que as coisas são mesmo. Então, na linguagem, né? Então a gente tem que tomar cuidado, mas se fazer as coisas bem identificadas onde você quer cada coisa, fica mais fácil você entender se acontecer algum erro tipo esse. Então, faltou só um teste aqui, nós vamos fazer de uma vez, que aí o enunciado 3 vai ser, faça o programa para testar as funções letra A, B e C e teste pelo menos 3. Então, a gente vai testar o terceiro e depois vai modularizar. Que também fica opcional se a pessoa não quiser modularizar, mas como tem mais de uma função, eu gosto de separar. Mas dependendo da pessoa, não se importa de ter muitas funções no mesmo código, no mesmo arquivo do código main, mas como a gente está aprendendo essa questão de compilar com arquivos externos, é interessante a gente fazer isso. Vamos só testar mais uma vez. Vou colocar 7 por 2. Então vamos mudar o denominador, né? 7 por 4. Menos 7 por 4. Aí fica um valor negativo. Salvando. Executa, compila e executa de novo. Então, menos 1.75, 0.5, 3.0. Então tá certo. Aí, como é que aumentar aqui para mostrar tudo na mesma? Aí. Aí. Agora a gente vai modularizar. Como já criei os arquivos antes, então a gente pode copiar aqui e cortar, né? Dar funções, salvando ela, ir para o cabeçalho. Salvando aqui, lembrando que a gente tem que incluir o cabeçalho, tanto no aonde, ó, eu tenho esquecido o Alt.
Esse Alt é o que eu fiz para copiar ali, que é uma coisa que o VS Code deixa a gente clicar em escrever em mais de um lugar ao mesmo tempo. Tem hora que é útil. Mas aí que a gente tem que incluir tanto no funções.c quanto no main.c o funções.h para fazer o link que a gente vai fazer na hora de compilar. Então beleza, aqui está certo. E aí aqui a gente tem que incluir .h de novo. Passando um pouco mais rápido, eu acredito que todo mundo já viu da última prática e as últimas aulas também que o professor já fez isso com mais frequência. Salvei tudo. Agora a gente pode compilar. Primeiro a gente compila o arquivo das funções. .c, esqueci da flag aqui. -c. Criou o arquivo .o. Agora a gente compila o main.c junto com funções.o e usar a flag o para chamar de teste, que aí vai substituir aquele teste que a gente já tinha criado antes. Não mudou nada porque só substituiu. A gente pode até ver aqui de uma hora que ele foi alterado, 11:03. Não está fácil. Agora a gente executa. Teste. Aí, manteve a mesma coisa. É isso.